Olá, meus amigos, queridos irmãos. Mais uma vez é uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus. Eu gostaria, durante o restante dessa semana, poder apresentar para vocês alguns temas bem interessantes que diz respeito à Palavra de Deus. Quando nós olhamos para esse mundo e percebemos que nós já vivemos 2 guerras mundiais, a gente fica um pouco preocupado. Hoje nós vivemos uma guerra intensa, né? O mundo todo sofrendo diante de uma pandemia, vários especialistas buscando a cura para essa doença, a vacina, né, que venha trazer a solução para esse problema mundial, né? Mas nós não podemos esquecer de que outras coisas estão acontecendo. Nós, quando olhamos para o mundo, para o Brasil, para os países lá do continente africano e outros mais, percebemos que a fome, a miséria, é algo que ocupa um espaço muito grande. E nós percebemos, meus irmãos e amigos, que não existe uma preocupação grande em relação a isso. Embora haja muitos movimentos que procuram ajudar, mas nós ainda estamos muito distantes. Imagine quantas pessoas foram dormir neste dia ou vão dormir sem ter feito nenhuma refeição. É algo muito triste, né? E nós ficamos preocupados com isso. Que rumo nós estamos tomando, né? E se a gente for falar também da violência, violência está demais, né? As pessoas elas se tornaram inflexíveis, né? Elas não aceitam mais nada, tudo é na base da violência. Chega a ser assustador, né? Muitas pessoas têm medo de sair de casa por conta da violência. E nós também ficamos com medo muitas vezes, né? Sem falar na criminalidade, né? Que cada dia aumenta, né? É crescente em nosso país, especialmente. E tudo isso nos preocupa de alguma forma. Nós, quanto cristãos e seres humanos, né, nós olhamos para este mundo e percebemos que está um caos. Se a gente fosse falar então dos vícios, como as pessoas andam viciadas, né? Isso eu falo com relação a drogas lícitas, ilícitas, né? Eu falo inclusive de tecnologia, né? Pessoas que são viciadas em determinadas coisas, o futebol, um jogo de celular, de videogame. Então, essas coisas têm tomado conta do mundo e nós ficamos preocupados, né? E nós percebemos que a nossa vida parece um grão de areia, porque nós olhamos para essa infinidade de coisas que têm ocorrido à nossa volta e nós ficamos preocupados e nos perguntamos o que será de nós no meio dessa imensidão de problemas, nesse caos instalado que se encontra o mundo. Eu fico muito preocupado com isso e eu sei que você, quando coloca a sua cabeça no travesseiro, também para pensar. O que será de nossas crianças, né? O que será dos nossos filhos? Que mundo que nós estamos deixando para eles? E como é que podemos acreditar no futuro? E essa é uma boa pergunta, né? Porque como é que nós podemos acreditar no futuro se nós estamos vendo um presente assustador?
muitas pessoas andam deprimidas, tristes, porque não sabem o que fazer. E nós percebemos claramente, meus amigos, que falta alguma coisa. Alguma coisa resta. E nós precisamos descobrir o que é. Mas eu vim aqui para vocês apresentar uma resposta, uma saída. Nós precisamos de um guia infalível. E esse guia infalível é a palavra de Deus, é a Bíblia. É a Bíblia que vai trazer conforto, vai trazer esperança, porque esse livro tem algo especial. Esse livro é capaz de transformar a vida, de mudar pessoas, é capaz de transformar conceitos e, acima de tudo, ele é um guia infalível, porque ele nos conduz, ele nos leva a Cristo Jesus. Mas eu gostaria de compartilhar com você, nesse momento, algumas características da palavra de Deus. Talvez você não saiba, porque talvez você não tenha muito contato com ela. Talvez você tenha um exemplar desse na sua casa, mas você não faz muito uso dele. E eu gostaria de convidar você a fazer uso desse manual, para a sua vida. E eu gostaria que você começasse isso hoje, junto comigo. Eu sei que talvez você possa dizer assim: quem é esse rapaz? Eu nem conheço. Mas isso não é o problema. O mais importante é que você conheça a palavra de Deus, conheça o conteúdo da palavra de Deus e que permita que a palavra transforme a sua vida, se colocada em prática. Uma pergunta que muitos fazem: de que forma que a Bíblia chegou até nós? Como a Bíblia teria chegado até nós? Bom, a Bíblia, ela vem a palavra Bíblia vem do grego biblios, que significa livros ou conjunto de livros, E o livro de Jó, que está aqui na Bíblia, foi o primeiro livro, o primeiro escrito encontrado, e o mais antigo, Ele conta 1500 anos antes de Cristo. Já o Novo Testamento, aliás, o livro de Apocalipse, que está no Novo Testamento, ele consta apenas de 100 anos depois de Cristo. Não apenas, já é muito, Então é isso. Jó, que se encontra no Velho Testamento, é o livro mais antigo da Bíblia, contando 1500 anos antes de Cristo, e Apocalipse, o livro mais recente, 100 anos depois de Cristo. Quem são os maiores escritores da palavra de Deus? Os maiores escritores são dois. No Velho Testamento nós encontramos Moisés. Ele é responsável por ter escrito o chamado Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, Deuteronômio, o livro de Jó, também foi escrito por Moisés, e também o Salmo 90. O Salmo 90 foi escrito também por Moisés. Já no Novo Testamento, nós temos alguém que com certeza é muito conhecido no nosso meio, no meio cristão, que é o apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, e essas 13 cartas se encontram no Novo Testamento, tá? Então, isso são algumas
curiosidades aqui da Bíblia que é importante você saber, né? Você conhecer. Essa coleção de livros, por que uma coleção de livros? Porque a Bíblia Sagrada contém 66 livros, 66 livros, né? E esses livros, eles são divididos entre Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos 39 livros, já no Novo nós temos 27, somando, dá então 66 livros. Né? A Bíblia Sagrada, ela já foi traduzida para mais de 1.600 línguas e dialetos. É bem interessante isso, né? Acho bacana isso. Né? Então, muitas pessoas aí, muitos povos, né, de diversas línguas já têm acesso, né, à palavra de Deus na sua língua natural, tá? A Bíblia também, meus queridos, ela foi escrita durante um período de 1.600 anos. Um período de 1.600 anos. Né? Mas o autor da Bíblia, é bom que você não se esqueça, o autor da Bíblia é Deus. Embora o número de escritores tenham sido 40, né? Ou seja, 40 pessoas que algumas delas nem se conheciam, nem se cruzaram, tá? Escreveram a Bíblia durante esse período de 1.600 anos, tá bom? Mas não esqueça disso, que o autor da palavra de Deus, aliás, que o autor da Bíblia é Deus, ok? As línguas originais da Bíblia, como eu disse, ela foi traduzida para mais de 1.600 línguas e dialetos, mas ela tem 3 idiomas originais, que é o hebraico, né? O aramaico e o grego. Então, essas 3 línguas são os originais. Muito importante, né? A Bíblia também, amigos, ela traz algumas subdivisões, né? Além da divisão entre Velho e Novo Testamento, a Bíblia também traz outras subdivisões, né? Como, por exemplo, história, né? O livro de Gênesis, por exemplo, conta a história da criação. O livro de Êxodo conta ali a história da libertação do povo de Deus no Egito. Então, história é uma das subdivisões da Bíblia. Mas nós temos ainda a poesia, né? A poesia que nós podemos encontrar ali no livro de Jó, no livro de Eclesiastes e também no livro de Salmos. Né? Nos Salmos a gente também encontra ali algumas poesias, né? Uma outra subdivisão da Bíblia é a profecia. Nós encontramos ali de Isaías a Malaquias e também o livro de Apocalipse no Novo Testamento, como livros proféticos, tá? Então essa também é uma das subdivisões da Bíblia. A Bíblia tem bastante curiosidades, né? Talvez você que não tem o costume e o hábito de estudar não sabia disso, mas é muito interessante, né? E pode ser uma novidade para você, embora possa não ser para outros, né? Uma outra subdivisão que a Bíblia tem são os evangelhos, né? Os evangelhos que foram escritos lá, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Não sei se você sabia, né? Não sei se você conhece Gutenberg. Esse homem, né? Ele foi responsável por inventar a imprensa, né? E adivinha qual foi o primeiro livro que ele imprimiu? E aí, acertou? Exatamente, a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro impresso, né? Foi o primeiro livro impresso nessa então invenção de Gutenberg, tá certo? E um ponto que é importantíssimo é que Jesus é o ponto central da Bíblia Sagrada. Jesus é o ponto central da Bíblia Sagrada, ok? Por isso, eu gostaria de falar com você a respeito desse livro.
Você não pode simplesmente deixar esse livro aberto em cima da sua mesa, em cima de uma escrivaninha ou em um lugar especial. Esse livro ele precisa ser lido, examinado, estudado. É preciso que você conheça o conteúdo que existe dentro dele, porque ele pode mudar a sua vida. Ele pode mudar o conceito que você tem a respeito do mundo, né? E pode te trazer esperança diante desse mundo caído, né? Esse mundo falido que nós vivemos hoje. E muitas vezes quando nós olhamos para o mundo e a forma como o mundo está se comportando, a forma como a sociedade está se comportando, a forma como a natureza está se comportando, nós somos muitas vezes tentados a achar que não existe um Deus que controla e que sabe de todas as coisas. Mas é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, tá bom? Por isso. E eu gostaria de começar aqui com vocês já dando uma orientação, mais uma orientação. E essa orientação é um conselho de Maria, tá? Maria que é a mãe de Jesus, tá bom? Ela deixou um conselho para os discípulos de Jesus e para as pessoas que estavam ali numa festa, né? Então acabou o vinho, né? E ela foi até Jesus falar com ele, né? E ela deixou um conselho que serve para nós hoje. Vamos ler? Você quer ler comigo? Está em João, capítulo 2. João, capítulo 2, verso 5. E a gente pode ler junto, tá bom? E ele diz assim: Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Então, você gosta de Jesus? Você conhece Jesus? Você seguiria esse conselho de Maria, se dirigindo a nós e dizendo: Fazei tudo que ele vos disser, que ele, Cristo, que ele, Jesus, vos disser? O que você acha desse conselho? Tá bom? Então, já que ela nos deu esse conselho, é importante que nós então venhamos descobrir e saber o que a palavra de Deus diz a respeito do que Jesus deixou para nós como conselho, né? Como orientação. Já que a mãe dele disse: Fazei tudo o que ele vos disser, vamos entender então o que é que ele disse para que nós fizéssemos? Vamos lá? O que é então que Jesus nos manda fazer? Você precisa descobrir, meu amigo, hoje, o que Jesus te manda fazer, tá bom? Jesus te manda fazer algo, ele te manda examinar as Escrituras. Se você pegar o livro de João, o Evangelho de João, tá? No capítulo 5, o verso 39, sabe o que vai estar escrito lá? Isso aqui, vai estar escrito: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus vai mandar você e a mim examinar as Escrituras, né? Porque ela mostra o caminho, né? E ela vai falar, vai testificar sobre Jesus, vai contar a sua vida, a sua história, o porquê dele ter vindo a este mundo, o porquê da sua morte, o porquê da sua ressurreição, se ele vai voltar a essa terra, o que ele vai fazer, o que vai acontecer com esse mundo. Então tudo isso está aqui. É por isso que você precisa examinar, estudar, conhecer, buscar, né? Mas o que é a Bíblia para aqueles que examinam, né? O que é a Bíblia para aqueles que leem? Vamos ler comigo o livro de Salmos. Vamos ver o que o salmista Davi escreveu no Salmo 119. No Salmo 119, verso 105. É um texto muito conhecido, mas é muito importante, né? Salmo 119, verso 105. Aqueles que leem a Bíblia, o que eles têm, né? Por que é tão importante? Porque olha só: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus serve de lâmpada e de luz para os seus caminhos, porque nós vivemos num mundo em treva e nós precisamos ter o nosso caminho iluminado. Nós precisamos ter os nossos passos traçados pela palavra de Deus, porque senão nós podemos cair, podemos escorregar, tropeçar, e aí o problema é maior. Diante de um mundo tão ruim, tão perturbado que nós vivemos, nós precisamos enxergar bem o caminho. E a palavra de Deus serve então de lâmpada para os nossos pés e de luz para os nossos caminhos. Então é importante que você leia a palavra de Deus, que você estude a palavra de Deus e que você busque esse conhecimento da palavra de Deus. Ainda tem uma outra promessa que está em Apocalipse capítulo 1, verso 3, né, que é importante que nós leiamos juntos aqui, tá bom? Que é Apocalipse capítulo 1, verso 3, e traz uma promessa, né? Traz algo muito bom para aqueles que leem, aqueles que examinam a palavra de Deus. Olha só o que diz. É Apocalipse capítulo 1, verso 3. Pega a sua Bíblia aí e me acompanhe, tá bom? Diz assim, ó, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, ou seja, bem-aventurados, felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro. Já pensou? Então você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser bem-aventurado, né, se você passar a estudar, a conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar, a palavra de Deus tem o poder de convencimento, tem o poder de olhar para de mudar a vida das pessoas, né? De verdade, porque ela traz conselhos maravilhosos, traz lições grandiosas que nos ajudam muitas vezes, na maioria das vezes, né? Sempre que nós buscamos uma alternativa, uma solução dentro da Bíblia, as coisas acontecem da maneira como nós esperamos, né? Porque nós temos confiança em Deus e ainda que ela não venha acontecer da maneira como nós gostaríamos, né, significa dizer que de alguma forma os conselhos bíblicos nos livrou de algo maior e ruim, de algo bem ruim, né? Então estude a palavra de Deus, porque você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, né? A Bíblia, ela pode ser um fator importante dentro da sua família, né? Estudar a Bíblia com a sua família pode trazer mudanças importantes no seu comportamento, no comportamento dos seus filhos, da sua esposa, né? A maneira de conduzir os seus negócios. Então a palavra de Deus pode traduzir em termos práticos algo muito positivo na sua vida. Por isso, siga os conselhos de Jesus. Ele diz: examinar as Escrituras. E é preciso então tirar a poeira da Bíblia aí, sacudir e passar então a examiná-la, né? Porque tem uma coisa que eu gostaria que você soubesse. O inimigo de Deus, o diabo, né, também chamado de Satanás, né, ele não quer de forma nenhuma que você leia a Bíblia. Então ele está super feliz se você tem uma Bíblia em casa, mas ela está lá na gaveta guardada. Ele está super feliz com isso, porque ele sabe que se você não abrir a Bíblia, nada muda na sua vida. Tudo continua do mesmo jeito, né? E não é isso que Deus quer, tá bom? Deus quer que você estude, né? Deus quer que você conheça, tá bom? Agora sabe por que o inimigo não quer que você estude a Bíblia? Vou mostrar para você. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 15, verso 4. Olha só o que ele escreve para nós, né? Que ele escreveu aos romanos, mas que serve para nós hoje, tá bom? Romanos capítulo 15, verso 4. Ele diz assim, ó: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Olha só que coisa boa, que coisa linda isso aqui, né? Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, ou seja, a Bíblia tem o intuito, o objetivo de nos ensinar, né? Nos ensinar
a fim de que pela paciência e pela consolação, ou seja, as Escrituras nos ensinam a ser paciente e de alguma forma nos conforta, nos consola, nos traz um consolo, né? E ainda mais, né, faz com que nós tenhamos esperança. Talvez você seja alguém que esteja desesperançado, né? Talvez você não esteja desacreditado de muita coisa, né? Impaciente, né? E a palavra de Deus pode trazer essa paciência para você, esse conforto e também esperança, tá certo? Será que a Bíblia, porque nós falamos tanto que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que o autor é Deus, mas será que a Bíblia foi inspirada por Deus? O que você acha? A Bíblia foi inspirada por Deus? Será que a palavra de Deus fala sobre isso? Vamos lá a 2 Timóteo, foi a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, né? E ele lá vai trazer algumas informações a respeito disso. Então é a segunda carta de Paulo a Timóteo, tá bom? No capítulo 3, no verso 16, e a gente vai ler o seguinte lá, ó. Será que Deus inspirou os homens a escrever a Bíblia? Vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, para que serve a Bíblia? Para que serve a Bíblia? Vamos repetir aqui. Ela é útil para ensinar, certo? Para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Olha só que coisa linda, né? Você quer educar os seus filhos no caminho do Senhor? Você quer saber como repreender, como corrigir a sua família, como corrigir a sua vida? Você quer ter uma educação na justiça divina? É através da palavra de Deus. Mas é importante aqui dizer que todas as Escrituras foram inspiradas por Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, houve inspiração divina, tá bom? Houve inspiração divina, certo? Agora, quem foi que recebeu essa inspiração? Quem recebeu essa inspiração? Deus inspirou, nós já sabemos disso, mas quem foi que recebeu essa inspiração? Vamos descobrir? Mais uma vez, Paulo, escrevendo aos Hebreus, tá bom? No capítulo 1, no verso 1, ele diz assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha só, então Deus falou, tendo falado outrora muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, tá? Então, foram os profetas que foram inspirados. Esses homens que escreveram a Bíblia eram profetas e eles recebiam essa inspiração divina e escreviam, então, escreveram as Escrituras Sagradas, tá bom? Agora me diz uma coisa, como eles escreviam? Eles escreviam qualquer coisa, aquilo que eles achavam melhor, do jeito que eles bem entendiam? E aí? Será que Deus permitiria que eles escrevessem a Bíblia ao seu modo, né, da maneira como eles quisessem, né, com imaginações da sua mente? Nós sabemos que Deus inspirou os profetas, né? Mas será que eles tinham liberdade para escrever da maneira que eles queriam? Vamos ver o que Pedro, em sua segunda carta, escreveu? É Pedro, capítulo 1, tá bom? Leia comigo aí. 2 Pedro, tá? Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 21. Olha só. No capítulo 1, no verso 21. E ele diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, tá? Então, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, tá bom? Era a vontade de Deus, tá? Então ele escrevia aquilo que Deus queria que ele escrevesse, tá?
É lógico que Deus não ditava as palavras, é lógico que Deus não dizia escreva assim, 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 mas Deus mandava ele escrever e falar sobre aquilo que ele estava sendo inspirado a escrever. Tá certo? É um ponto bastante importante, né? A palavra de Deus traz muitas informações, né? A palavra de Deus ela é muito importante. O salmista Davi, sabe o que ele achava da palavra de Deus? Ó? Vamos ler comigo lá o Salmo 19. E a gente vai ver o que ele achava da palavra de Deus, né? E o que você acha da palavra de Deus? O que você tem achado da palavra de Deus? Salmo 19, o verso 11. Olha só o que o salmista Davi achava da Bíblia. Tá? Salmo 19, verso 11. E ele diz assim: é mais preciosa que o ouro. Aliás, é o verso 10, tá? 19, verso 10, desculpe. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e o destilar dos favos. Ou seja, o salmista Davi comparava aqui a palavra de Deus como algo precioso, mais precioso até do que o ouro, mais precioso do que o ouro fino, tá bom? E mais doce do que o mel. Como é que você considera a palavra de Deus? Você, que tem a sua Bíblia em casa, como é que você considera a palavra de Deus? De que forma? Tá? Quer um exemplo bom do que você deve fazer com a palavra de Deus que você tem na sua casa? É o exemplo de Jesus. Você acha que Jesus estudava a Bíblia? O que você acha? Ah, mas Jesus era o Filho de Deus, ele não precisava estudar a Bíblia. Mas ele deixou um exemplo grandioso para nós, né? Vamos ler lá no livro do Evangelho de Lucas. Leia comigo, tá bom? Lucas, no capítulo 24. E olha só que interessante, tá? No verso 27. E olha só. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Olha só, Jesus, desde Moisés, começando de Moisés, ele discorria por todos os profetas, a fim de mostrar o que as Escrituras falavam a respeito dele. Então Jesus lia, Jesus conhecia as Escrituras. Por isso Jesus é o nosso exemplo. E por isso que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, tá bom? Tá? Jesus lia assim e conhecia as Escrituras. E por que nós não podemos estudá-la? Por que nós não podemos conhecê-la? Né? Faça isso hoje. Pega a sua Bíblia e passe a estudar. Leia um capítulo por dia, tá? Leia 2, 3 versículos por dia, mas leia. Medite naquilo que você está lendo, procure entender, porque pode ser importante. Jesus deixou esse exemplo para nós, né? E você precisa, de alguma forma, examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras, porque sabe por quê? Porque quem é que pode ser irmão de Jesus? Você quer ser irmão de Jesus? Nós temos Deus, nosso Pai, mas nós temos Jesus que é o seu Filho, né? E nós podemos ser irmãos de Jesus. Mas de que forma? No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 21, olha só o que Jesus diz. Lucas 8, verso 21, diz assim: ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, olha só, você além de ser bem-aventurado em ouvir a palavra de Deus, além de você ser feliz por praticar a palavra de Deus, você ainda vai ser considerado irmão de Jesus. É uma bênção muito grande. Então, não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de estudar a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que você pode encontrar o quê? O quê? Vamos saber? Olha só. Se você abrir aí a sua Bíblia, já está aberta, eu acredito que já esteja aberta. Em João 17, olha só o que o discípulo diz.
diz assim, aliás, o próprio Cristo diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, tá bom? Então, é estudando a Bíblia que nós vamos conhecer o quê? A verdade, tá bom? É através do estudo, examinando as Escrituras, que nós vamos conhecer então a verdade. Mas muitos se perguntam, a Bíblia é um livro muito ultrapassado, Antônio. A Bíblia já caiu no esquecimento. Você sabia que esse livro é um dos 10 livros mais lidos no mundo? É um dos best-sellers, né? O livro que mais vende, né? Por que será? Será que a Bíblia está ultrapassada ou será que ela vale para o mundo hoje? O que você acha? Vale ou não vale? Olha só o que o profeta Isaías escreveu a respeito disso. Olha só, Isaías, no capítulo 40, no verso 8, olha o que ele diz. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então a palavra de Deus tem prazo de validade? Não. A palavra de Deus é eterna, vai durar para sempre. Então ela serve para nós nesses dias. Com certeza ela serve para nós. Com toda certeza ela serve para nós. Agora que você conheceu um pouquinho da palavra de Deus, é preciso que você escute mais um conselho de Jesus. E esse conselho está em Apocalipse capítulo 3, no verso 20. Capítulo 3, no verso 20. E ele diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está querendo morar no seu coração. Jesus está querendo que você abra a porta do seu coração para ele. Jesus quer que você fazer morada na sua vida, na sua casa. Jesus quer que você tenha conhecimento dele através das suas escrituras. Passe a estudá-la, passe a examiná-la e você vai ter uma vida diferente. Você quer mudar a sua vida? Talvez você esteja passando por alguns transtornos familiares. Talvez você esteja pensando em separação, não sei. Talvez a sua vida esteja um pouco desanimada demais. Você não esteja nem com vontade de viver. Essa palavra aqui pode reavivar a sua vida. Talvez você pertença a uma denominação, seja um religioso, mas anda tão distante de Deus, tão distante, não está achando mais o caminho. Eu digo que chegou a hora de você se voltar para esse livro aqui, se debruçar sobre ele, meditar nele dia e noite. E eu tenho certeza que muita coisa mudará na sua vida. Que Jesus possa abençoar você e que você possa permitir que Ele faça morada no seu coração, na sua vida. Transforme. Deixe que Ele transforme a sua vida. Deixe que Ele mude o seu caráter, o seu modo de agir, a maneira como você faz as suas coisas, a maneira como você trata as pessoas. Tudo isso pode ser diferente. Talvez você tenha um vício, talvez você morra de medo da violência, né? Talvez você esteja escondido dentro de casa com medo desse vírus entrar e atacar a sua família. Deixa Jesus tomar conta da sua vida. Abra o seu coração, atende esse pedido dele. Porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Abra a porta do seu coração. Abra a porta, abra a sua vida e deixe Jesus habitar nela. Eu tenho certeza que os seus negócios vão melhorar, vão mudar. Eu tenho certeza que o seu relacionamento vai ficar melhor. A relação com os seus filhos vai melhorar, a educação deles vai melhorar, a maneira como você os educa vai melhorar. Eu tenho certeza que você vai ter mais preocupação com a sua vida, com o seu corpo, vai ter mais cuidado com aqueles que estão ao seu redor. Deixe Jesus fazer parte da sua vida. Deixe Jesus transformar o seu coração. Deixe Ele fazer morada na sua casa. E nunca se esqueça, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de Jesus. E esse é o conselho que Jesus dá a você e a mim. Examine, mas não só examine, abra o coração para Jesus. Permita que o Espírito de Deus faça uma mudança na sua vida.
Talvez você não compreenda muito bem isso, mas se você se deixar levar pelo estudo da palavra e pela impressão e pelo sentimento bom que Jesus causa no seu coração, eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar. Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.